primeiro seminário Diálogos Bibliô veio até Niterói conversar com Valdec Carneiro. Valdec Carneiro, que é deputado estadual pelo PT do Rio, professor da Faculdade de Educação da UF e autor do livro Miséria da Biblioteca Escolar. Valdec, o nosso primeiro seminário está discutindo a questão da Lei 12.244, que é a Lei da Biblioteca Escolar, né? Que na verdade ela é uma lei do âmbito federal, mas para implantação é muito importante a questão dos gestores municipais e estaduais. No seu caso, como deputado estadual, como é que o senhor pode pressionar o governo do estado para que a lei seja cumprida aqui no município do Rio? Como vereador em Niterói, eu já atuei nesse sentido na medida em que propus projeto de lei dispondo sobre a criação obrigatória de bibliotecas escolares, seja na rede particular, seja na rede pública de Niterói, assim como a presença obrigatória de profissionais bibliotecários para que fizessem a gestão, né, desses equipamentos. Então, já tomei essa iniciativa como vereador, protocolando um projeto de lei nesse sentido. Agora, como deputado, pretendo fazer a mesma coisa, pretendo atuar no sentido de que o Estado do Rio de Janeiro cumpra a lei e, se necessário for, não é, apresentar projeto de uma lei estadual que regulamente a matéria garantida hoje em lei no âmbito federal, regulamente o tema no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, assim, como deputado estadual, eu não preciso ser convencido, né, sobre a importância dessa lei. Eu acho muito importante, porque a presença de bibliotecas em escolas, a presença de profissionais especializados na gestão dessas bibliotecas é muito importante para que a gente avance no Brasil na política de promoção do livro, da leitura, na formação de leitores, na ampliação do repertório cultural e, no caso, especificamente, dos alunos matriculados nas escolas brasileiras. O Valdec, você falou que sua lei foi vetada, né? Qual é a dificuldade de se implementar hoje, se valorizar uma política pública em relação às bibliotecas? É difícil convencer os gestores para a importância das bibliotecas? Então, na verdade, é uma lei que, evidentemente, impõe aos orçamentos públicos, né, mais investimentos. É lógico, né? Costumo dizer que educação e cultura não se faz com pouco dinheiro, não é? Mas é preciso saber também que projeto de país, que projeto de sociedade, que projeto de nação nós queremos construir. Da minha perspectiva, esse projeto passa de maneira muito central pela educação e pela cultura. E eu acho que as bibliotecas de modo geral, não apenas as escolares, mas as bibliotecas de modo geral, estão numa perfeita interface, uma perfeita interseção entre as coisas da educação e as coisas da cultura. Portanto, eu acho que a resistência que muitos podem apresentar em diferentes contextos, digamos, governamentais, é a resistência ligada à execução do orçamento, não é? Destinar mais recursos para esse tipo de atividade. Tem também a questão da presença de profissionais especializados de nível superior, a necessidade de concursá-los, né? Porque isso é um debate importante também. Eu acho que há certas tarefas, há certas missões que o Estado, aqui entendido como poder público constituído, deve cumprir diretamente, através dos seus agentes, e não através de uma terceira pessoa. Nesse sentido, uma lei como essa impõe, ou deveria impor, a contratação por concurso público de bibliotecários, que tem piso fixado em lei, enfim, tem profissão regulamentada. Portanto, eu acho que daí advém grande parte da resistência. É possível que advenha também em alguns lugares, em alguns momentos, em alguns contextos, de uma certa restrição do pensamento, uma certa limitação, no sentido que se compreenda o papel que uma lei como essa pode desempenhar e pode representar para o avanço social, cultural, educacional do nosso país. Você falou de questão de concurso público para bibliotecários. Aqui no Rio a gente tem as Bibliotecas Parques do Rio, né, que é um projeto bem interessante, que vem expandindo, mas por outro lado a mão de obra bibliotecária é 100% administrada por um OS nesses espaços. Como é que você avalia essa questão? Como é que o seu mandato como deputado estadual pode pressionar o governo do estado para a abertura de concursos públicos para bibliotecários? Olha, eu, de modo geral, não quero ser aqui, passar aqui uma imagem de xiita, mas assim, eu tenho um olhar sempre muito cético, sempre muito desconfiado em relação à presença dessas organizações sociais que vão substituindo a intervenção do Estado e do poder público.
Não quero aqui fazer juízo de valor sobre nenhuma, se a gestão que fazem é boa, ruim, não se trata disso aqui. Eu quero discutir a questão do ponto de vista de princípio, do ponto de vista filosófico, né? Nesse sentido, eu acho que a presença a terceirização da gestão de vários equipamentos públicos estaduais, ela, claro, vai de encontro, ou seja, ela se choca, ela colide com a perspectiva de ampliar a presença de servidores públicos, de gestores públicos que sejam de carreira, que tenham uma trajetória profissional nos órgãos a que estão vinculados, enfim. Então, eu como deputado, no caso específico que nós estamos tratando aqui, que é o caso da gestão de bibliotecas e equipamentos culturais como um todo, escolas aí incluídas, eu entendo que a gestão deveria recair diretamente, como eu já falei, sobre os agentes públicos concursados, enfim, estatutários, que tenham carreira de longo prazo, que não estejam ao sabor de intempéries políticas, enfim, isso é muito frágil, não é? Eu até posso entender que algumas atividades, não é, de maneira muito criteriosa e com toda a transparência, eventualmente possam até ser realizadas numa parceria entre o setor público e o setor privado. Outras acho que não. Outras eu acho que é uma responsabilidade que o Estado não deveria transferir para nenhuma terceira pessoa. Me parece ser o caso, né? É a minha convicção no que diz respeito às escolas, às bibliotecas, aos equipamentos que eu considero estratégicos para a construção de um projeto societário soberano, altivo, enfim, que valorize as nossas raízes e marcas. Portanto, é o caso das bibliotecas escolares. Voltando para a questão das bibliotecas escolares, o Waldeck ele é autor do livro A Miséria da Biblioteca Escolar, que teve sua primeira edição no ano de 1995. Né? Já temos 10 anos da primeira edição do livro, né, Waldeck? Então, qual o panorama que você dá das bibliotecas escolares e como é que você avalia a Lei 12.244? É um avanço, é um retrocesso? Rodolfo, até me assusto quando eu lembro que o livro já tem 20 anos da sua primeira edição, né? Eu me lembro que eu estava fora do Brasil, eu estava fazendo doutorado na França, com bolsa de estudos do Ministério da Ciência e Tecnologia, do CNPq, era professor da UF, licenciado, e os originais eu terminei de escrevê-los em Paris, né? E tive uma acolhida muito generosa na ocasião da editora Cortez, não é? Aliás, eu sou muito grato, sempre serei a José Xavier Cortez, esse editor assim, visionário, não é? Um potiguar que migrou para São Paulo e fez carreira e fez história, né? como editor universitário, investindo em publicações que, de modo geral, o mercado editorial não costuma investir, que são livros acadêmicos, livros de circulação restrita a certos meios, não é isso? Então, assim, Miséria da Biblioteca Escolar foi, na verdade, não uma reescritura, mas uma nova sistematização que fiz do essencial da dissertação de mestrado que eu defendi em 1991 na Faculdade de Educação da UF, no mestrado em Educação. Então, acho que vem cumprindo um papel interessante, porque eu tenho notícias, e me deixa muito satisfeito isso, tem notícias que ele até hoje é objeto de discussão dos currículos e dos cursos do campo das ciências da informação, né, dos cursos de graduação em biblioteconomia, muito em particular. Ele já deu 3 edições, portanto, circulou e circula muito em redes públicas, entre professores, mesmo professores não bibliotecários, mas professores que trabalham muito de perto com a questão da promoção do livro, da leitura. Então, acho que foi uma razoável contribuição que nós pudemos oferecer ao campo numa época em que a situação das bibliotecas escolares era ainda mais precária. O título é uma provocação, né? Eu pensei em Marx, na Miséria da Filosofia, mas pensei também na situação concreta, real, né, palpável, que viviam as bibliotecas escolares no Brasil naquele momento. 20 anos depois, eu acho que há avanços, mas ainda há muita precariedade, da importância de uma lei federal, né, que organize, discipline e consagre, né, na legislação determinadas iniciativas, como a existência, né? Essa é primária, essa é basilar, a existência em escolas de acervos organizados, né, de profissionais especializados, de dinâmicas para que esses acervos não fiquem inertes nas prateleiras e nas salas onde funcionam as bibliotecas, mas para que ganhem vida, né, para que ganhem vida através do uso da leitura, da reescritura que os leitores fazem a cada momento que leem uma obra, enfim. Então, assim, a lei que garante isso, que busca garantir a presença de profissionais especializados, porque afinal de contas
contas, para que serve um curso de graduação que forma um profissional nessa área, se depois esses profissionais não têm, não é uma reserva de mercado, mas o reconhecimento da sua especialidade, né? O reconhecimento do seu saber especializado, não é? Enfim, então, nesse sentido, eu considero que é um avanço, eu considero que é uma lei que organiza melhor e assegura mais direitos ao campo da biblioteconomia e como deputado estadual, no que me concerne, no que me diz respeito, a minha convicção é plena no sentido de garantir que o Estado do Rio de Janeiro cumpra essa norma legal integralmente e posso aqui me comprometer, inclusive com você que está participando do seminário, do primeiro seminário Diálogos Bibliô, tratando desta lei, que na Assembleia Legislativa você tem um aliado para discutir, para pensar, para pressionar, para botar a boca no mundo, né? Que parlamentar, essa palavra vem do latim, a raiz é parlare, falar, né? Então, da tribuna da Alerj, da tribuna do plenário Barbosa Lima Sobrinho, falar também da importância de que o Estado do Rio de Janeiro leve em conta essa importante legislação federal. Valdec, você pode deixar uma mensagem para o pessoal que está lá agora no seminário Diálogos Bibliô, deixar uma palavra para as pessoas que estão participando nesse momento? Eu quero. Primeiro, sugerir que vocês possam conhecer mais adiante a rede de bibliotecas populares municipais de Niterói, que nós tivemos a oportunidade de criar quando eu estive na Secretaria de Educação da cidade, em 2 oportunidades. Nós criamos, ampliamos, enfim, uma rede que vem se qualificando, sobretudo pelo esforço cotidiano dos seus profissionais. Falar da alegria que eu senti, uma alegria muito particular que senti quando comecei a trabalhar na Assembleia Legislativa como deputado e encontrei uma ex-aluna do curso de Biblioteconomia dirigindo a biblioteca da Assembleia Legislativa do Estado, uma ex-aluna assim, muito valorosa, aliás, muito qualificada. E também ressaltar que não é à toa que o poeta da liberdade, né, o Castro Alves, tenha nos ensinado a plantar livros à mão cheia. Né? Ou seja, é como que um poeta libertário, através da sua lírica e da sua genialidade, também percebeu e entendeu que era muito importante transmitir a mensagem de que o livro, a leitura, a cultura, eles são eminentemente libertários, né? Fatores assim, de liberdade, de libertação, de emancipação. É o papel que a gente cumpre, né? Como educadores. Aí coloco nessa categoria educadores os bibliotecários, evidentemente, que é um agente educador muito importante. O papel que o bibliotecário cumpre na biblioteca, qualquer que ela seja, no centro de documentação, no espaço de socialização da informação, é um papel que eminentemente educa, né? Tem uma dimensão educadora que não pode se dissolver, se diluir. Portanto, você que está no seminário, vamos juntos continuar lutando pelo efetivo cumprimento desta lei no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil todo. Bem, então nós agradecemos aqui ao deputado estadual Valdec, né? Agradecemos por receber aqui a revista Bibliô, receber o seminário Diálogos Bibliô, e vamos dar continuidade agora no evento.